Rádio Camélia, espaço de palavras livres. Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Vamos chamar aqui para sentar aqui na bancada, que já esteve aqui conosco, o nosso indigenista, lutador, comprometido, o professor Eriton, diretor da Escola Indígena aqui de Piraquara, e ele que vai abordar o tema conosco. Primeiramente, agradecer ao professor Paulo Dias. Uma boa noite. Boa noite a todos que estão presenciando o trabalho aí do professor. E convidado, né, pelo professor aí a trabalhar o tema aí, beleza do morto. E daí trago como tema aí a questão indígena, né? E falo do meu trabalho aí por ser um professor de história, né, tá atuando aí na educação escolar indígena. Hoje, atualmente, estou como gestor, né, professor diretor, e venho aí desempenhando o trabalho na educação escolar indígena. Então, o tema aí veio a calhar aí com a questão da beleza do morto, né, a questão da arte, da história, da filosofia, da sociedade, enfim, de uma educação popular realmente, né, aquilo que realmente traz à tona aí a imagem das populações, dos seus folclore e assim por em diante. Então, assim, o tema que eu venho abordar aí, junto com o tema a beleza do morto, é a questão indígena em si, né? O morto em si, né? Então, o que vale se respaldar aí é a questão da aonde se encontra hoje, né, a faixa de Gaza, né, no Brasil. Então, acho que poucos devem saber, muitos devem saber, ou aqueles que não sabem vão saber, né, vão pesquisar, que a faixa de Gaza é um território, né, um limite, uma faixa mesmo, né, no Oriente Médio, povoado por palestinos, né, que sofrem atentados, né, financiados pelo imperialismo, né, a mando do Estado de Israel. Então, vale a gente resgatar isso aí na história, né, ler com atenção, né, se policiar com a questão dessa mídia de interesses, né, interesses do sistema capitalista, interesses das grandes empresas que realmente está abortando, né, as imagens realmente que deveria ser colocada à tona na imagem, para a população realmente ver. Então, a faixa de Gaza é isso aí, é o que acontece, o ataque com os palestinos com relação ao Estado de Israel. E aonde se encontra, né, essa faixa de Gaza aqui no Brasil, né? Então, hoje, recentemente, há menos de 2 meses, tivemos aí os índios Kaiowá, né, os índios Guarani Kaiowá do Mato Grosso, que vivem nessa faixa, né? É uma faixa de Gaza mesmo, faixa de conflito, né, de interesse, né, interesse pela terra, interesse do plantio da soja, do pasto para o gado, né? E esses índios estão ali, né, já tradicionalmente reconhecido a terra como terra indígena, e essa terra indígena ela não é interesse, né, para a maioria, né? Essa maioria, desculpa, a minoria, né? A minoria é quem, né? Os latifundiários, né? Que covardemente, né, com ataques, com pistoleiros, né, com policiais que são contratados realmente por esses latifundiários, né, que servem a eles, né, fizeram um ataque de extrema aí repercussão. Porém, a gente não viu nos noticiários, e se a gente viu alguns resquícios, foi distorcidos, né? Até pouco tempo eu fiz uma leitura na internet, quando o caso aconteceu, faz menos de 2 meses, um ataque a uma aldeia indígena dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso, onde mais de 170, né, integrantes aí do latifúndio, amando os pistoleiros, jagunços, armados, né, chegaram no acampamento indígena e realmente assim foi ataque sangue frio, né, morte, né, pistolagem mesmo. E a reportagem na qual eu
né, acabei sendo vítima foi, né, de que os indígenas tinham acontecido o fato, com os latifundiários tendo atirando, né, contra os indígenas, só que diz que a polícia foi atender o caso e o que aconteceu, né? Eu disse que os indígenas desarmaram os policiais, e pegaram as armas, e depois entregaram as armas só no outro dia. Aquela coisa dessa mídia farsante. Então, nas íntegras, né, entre linhas, a gente vai pesquisando, vai, né, procurando entender e a gente vê outras mídias alternativas, né, que vêm desenvolvendo seus trabalhos lá no campo mesmo, que vêm denunciando. E são jornais, são blogs, né, que são fonte legítima, né, de depoimento de indígenas, né, depoimento de senhoras indígenas, ali, cacicas, que denunciaram. E realmente teve um índio assassinado, né, sangue frio, né, outros que foram alvejados e acabaram tendo infecções hospitalares e acabaram entrando em óbito, né. Então, eu faço essa denúncia também, porque a gente não tem acesso a esses tipos de informação. E nessa conjuntura, né, política que a gente vem atuando, que vem sendo está na atualidade hoje aí, com as Olimpíadas, né, a gente vê as manifestações, que essas manifestações não são, né, divulgadas, são meios alternativos mesmo. A gente pode até levar em consideração as redes sociais, né, que vêm realmente denunciando, alguns grupos que vêm filmando, que vêm colocando ao vivo, né, essas denúncias contra essa farsa, né, essa farsa das Olimpíadas, que isso aí não está privilegiando realmente a classe, né, essa classe realmente nossa, né. Então, as Olimpíadas é para quem, né? Aí que a gente tem que entender. Para mim não é. Acho que para vocês também não é, né? E as Olimpíadas é para quem? É para os gringos, né? Uma sociedade burguesa, a sociedade do capital, a sociedade que concentra, né? Então fica aí também uma dica, né? Então, por que a faixa de Gaza, né? Tá aí, indígenas sendo mortos, né? A população sendo oprimida, policiais com seus cacetetes, policiais com seus gases pimentas, gás lacrimogênio, né? E porrada no povo, né? Porrada no povo. Então isso vale a pena a gente refletir. E eu faço até um apelo assim, né? A sociedade se lê, né? Se lê. Aonde eu se encontro na sociedade, né? Aonde eu se encontro na sociedade. Então esse tema de hoje é a beleza do morto, né? Essa é a beleza, né? Aí eu questiono. Aonde está essa beleza do morto? Né? É o oportunismo, né? O oportunismo que resgata, que, né, traz toda a tona daquela questão da história do Brasil, né? Hoje aí na apresentação, nessa abertura das Olimpíadas aí, traz todas as raízes realmente do Brasil. Não dá para tirar esse mérito, né? Mas que raízes são essas? Né? Raízes oportunistas, né? Trazer ali para quem? Para inglês ver, né? E o indígena mesmo que está sofrendo, né? O trabalhador, o camponês, né, que está sendo vítima todo dia. E a gente que come aí, né, produtos industrializados, né, amando disso aí, né? Então tudo é uma teia aí que a gente tem que se considerar, né? Tem que ler, tem que entender, né? E acho que a partir daí a gente começa a refletir um pouquinho essa questão da contradição, né? E é onde a gente entende essa contradição. Ayrton, eu gostaria que você falasse também da comunidade indígena aqui de Piraquara. Assim, quantos moradores tem? Fala um pouquinho da escola, o papel da escola e a inserção da escola na comunidade. Legal, tem uma pergunta boa. A comunidade ali chama-se Terra Indígena Araçaí, né, fica localizada em Piraquara, né, próximo aos mananciais que abastece Curitiba e região metropolitana, né, Piraquara 1, Piraquara 2. Estão numa área de preservação ambiental. São aproximadamente 20 famílias, né, temos aí em torno de 70 a 80 índios, né, ao todo. Existe uma grande mobilidade, então não existe um número exato, né? Tem 80 índios, né? Ele tem essa mobilidade deles é frequente, faz parte da cultura, de estar indo, voltando.
E são remanescentes de uma outra área indígena, né, de Palmeirinha, região de Mangueirinha também. E foram vítimas, né, vítimas de empresas, né, vítimas do agronegócio, né, do arrendamento de terra, né, e sofreram essas questões aí. Isso não fez com que eles viessem para essa região. E a escola, ela tem esse papel, né? Esse papel aí de trazer o conhecimento científico, né, que consta na LDB, consta na Constituição, né? Existe uma educação escolar indígena que está sendo construída, né? Está sendo colocada realmente na prática, mas isso vale muito da participação, do empenho, né, de políticas públicas para que isso venha ocorrendo com o tempo. E vejo que a escola, dentro da educação escolar indígena, é um instrumento muito bom, né, muito bom, traz a participação da comunidade. A gente teve sucessos aí com relação à semana pedagógica, integrar realmente a comunidade e a escola em si, com os professores, alunos, né? Criar um plano realmente de trabalho, né? Se realmente está tendo os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Então a gente vê aí que o profissionalismo, a capacidade, né, e dos professores em si, né, da comunidade em si, vemos aí alguns avanços assim que devem ser atribuídos assim pelo trabalho da gente assim, dentro da própria comunidade, entendendo ela, respeitando a cultura, as especificidades e toda essa cultura guarani realmente. A gente sabe assim, os alunos têm muito desejo de conhecer, e para uma escola fazer a visita à comunidade, o que ela não deve cometer? E depois, eu queria que você falasse assim, do desafio de não indígena numa comunidade indígena. As visitas, né? As visitas, elas têm todo um... existe agora, né? Agora não, existe há alguns anos já, as equipes multidisciplinares, né, que vêm desenvolvendo um trabalho teórico. A princípio, eu vejo ainda que existe uma deficiência muito grande, né, nessa questão aí, que tem até a prática, né? Teoria e prática, não existe. Não adianta você só se abastecer de teoria, mas quando você vai relatar o indígena, né? Qual indígena você relata, né? Então, é o tema, né? É o tema do trabalho, né? A beleza do morto, né? Só que relatam ainda o indígena lá de 1500, né? Do livro didático, né? Ainda atrasados, mas eles não entendem que a cultura, ela é dinâmica, né? Ela é dinâmica, ela está se apropriando de outras culturas, ela está se socializando com outras culturas sem perder a sua, né? Então, assim, eu vejo que muitas escolas que têm a intenção de visitar, querer conhecer, realmente está aberto, né? Está aberto à visita, né? Mas desde que tenha um trabalho científico, né? De conhecimento realmente, né? Tivemos experiências muito negativas, né? De visitas assim, sem um cunho didático, sem um trabalho direcionado, né? E agora, recentemente, a gente recebe as visitas de acordo com a organização da escola, sem interferir no trabalho pedagógico, onde até mesmo eu, ou as lideranças, né, o cacique, vice-cacique, as lideranças que participam da comunidade ali, que possam estar orientando os professores, orientando os alunos, explicando, né, trazendo mais à tona essa realidade do índio hoje, né? Qual que é o índio hoje, né? Não é aquele índio de 1500 lá, de tanguinha, né, com cocar pintado, né, que ainda existe essa política educacional nas escolas de 1º ao 5º ano, né? Chega o dia 19 do índio, vamos pintar as crianças, passar isso, aquilo, vou virar índiozinho, né? Então isso é uma farsa, é uma mentira, né? Isso aí foi imposto pelo colonizador realmente. Então não podemos atribuir isso, né? O indígena hoje não, né? O indígena está aí, um frio desse vai ficar de tanga como, né? Então é contraditório isso, bem contraditório. Então basta esses professores aí se capacitarem, compreenderem um pouco melhor para mudar essa política aí. E sempre atribui a questão do dia 19, né?
19 de abril, né? Foi imposto aí por Getúlio Vargas, em uma data específica aí, né? A sua gestão. Um dia qualquer, né? E houve uma convenção, realmente, no México. E foi no dia 9 de agosto, né? 9 de agosto comemora-se realmente o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então, isso soma, né? Porque quando se fala indígena, fala em países subdesenvolvidos, né? Países atrasados, né? E não valoriza isso. Então, a questão é essa. A questão é valorizar a identidade, a cultura, né? Quem realmente formou esse povo brasileiro, né? Seja o indígena, seja o negro, seja os colonizadores em si. E formou esse povo, né? Então, assim, essas questões das visitas é importante, né? Para desmistificar, né? O que vem teorizando, né? O revisionismo, na verdade, né? Traz essa distorção do que é o indígena, do que é o negro, né? Do que é um cigano, né? Do que é a classe popular realmente, né? Desvalorizando, né? Essa é a prática da desconstrução, né? A gente está num momento de desconstrução realmente desse pensamento, né? Desse pensamento reacionário, revisionista, né? E quando a gente se fala de uma educação, né, histórico-crítica, entra aí, né? Você realmente abordar temas, né, que questione o aluno, que faça com que ele pense realmente, que ele analise, mas tá, os indígenas estão ali, tem umas casas já de madeira, tem carro, tem celular, tem roupa, mas por que não? Qual o problema? Ele vai deixar de ser índio por ter um celular, por ter uma roupa, por ter um tênis, né? Por estar em redes sociais? Não vai deixar de ser índio, né? Essa é a dinâmica, né, da cultura. Não tem como mudar isso aí. Então, assim, o que a gente realmente tem que mudar é o seguinte, é esse pensamento, né? Esse pensamento ainda que está lá atrás, atrasado ainda, né? É imposto, né? É imposto pelo sistema, né? Esse sistema capitalista realmente, né? Que é o atual capitalismo que a gente entende hoje, que é o chamado capitalismo burocrático, né? Que vem aí umas séries de etapas que hoje é a questão do domínio em si, né? A partir do imperialismo dominando os países subdesenvolvidos, né? Que é o caso do Brasil e América Latina e África, Índia e assim por em diante. O negócio o processo da desconstrução, né? Desconstrução desse pensamento aí retrógrado aí. Temos vários pensadores, né, que trazem o tema, né? Muitos pedagogos, muita história da educação. A gente pode trabalhar aí a questão do Saviani, do Arroyo. A gente pode pegar antropólogos aí que está recheado de muitas teorias, práticas, né? A gente pode conhecer, né? Basta se, né, se comprometer com a realidade e entender melhor. A gente vai fazer um intervalo e para a gente ouvir essa música Etnia, qual você está sugerindo que a gente coloque aqui na agulha a música Etnia? Qual o motivo dessa música? O que ela representa para as comunidades indígenas? A palavra etnia, ela já se diz aí, né? Além de ser destinada aí aos antropólogos, né? Uma definição aí para as populações minoritárias, né? Como a gente classifica. Na verdade, eu faço até uma crítica, né? Não vejo como etnia, vejo como nação, né? Que são atribuídos aí várias nacionalidades, né? E hoje a gente se encontra aí com 274 nacionalidades e é imposto para a gente a língua portuguesa, né? Do colonizador. A música Etnia, ela traz aí o negro, o indígena, né? É de um célebre aí da música popular aí do maracatu aí, o Chico Sainz, que faz uma grande abordagem também do Josué de Castro, né? Que é um grande geógrafo, que denunciou a fome no Brasil, na ONU, né? Ambos baixavam a cabeça para ele, foi um grande pensador aí que denunciou. E Chico Sainz bebeu muito dele, né? Então, etnia realmente traz essa essência aí, né? O que é o povo, né? Essa mistura aí. Ahí están festejando la conquista de ayer con mi propia bandera. Me robaron la fe los del Remington antes y sus
después pisotearon mis credos y mi forma de ser. Me impusieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. Soledad que mi hermano me arrincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más a sin mendigar. Ahí están festejando los del sable y la cruz. Cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios. ¿Con qué ley me juzgaron por culpable? ¿De qué? De ser libre en mi tierra o ser indio tal vez. ¿Qué conquista festejan que no puedo entender? Ayúdame. Gracias. Me arrincona sin piedad. Vámonos. Outro tema importante a gente colocar aqui em pauta, além da beleza do morto, que se enquadra na questão das políticas indigenistas, os ganhos e as perdas, né? As perdas aí que vêm ocorrendo a cada tempo. Então, só para contextualizar, para que a gente possa compreender um pouco melhor essa questão aí das políticas indigenistas, a gente tem que compreender que existe um órgão responsável, que é a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, e ela está ligada ao Ministério da Justiça, né? Até então. Anteriormente à FUNAI existia SPI, que era Serviço de Proteção Indígena, que era ligado ao Ministério da Agricultura. Então, a gente sabia das delações aí, que existiam muitos chefes de posto, né, que eram chamados, que se oportunizavam, né? Existem relatos, né, na Comissão da Verdade de 2011, que vem delatando aí atrocidades, genocídio, isso recentemente, né, durante o período da ditadura militar, que faz um levantamento muito grande aí, de indígenas sendo mortos, cooptação de indígenas, né? Essa cooptação é o quê? Essa cooptação é trazer o indígena, né, colocar ele num cargo para oprimir o próprio indígena, né? Isso aconteceu na aldeia dos Krenak, em Minas Gerais, e isso foi uma política introduzida pelos militares para perpetuar durante o Brasil inteiro, né? Com relação aos Guarani, os Guarani sofreram muito com relação
até pela questão cultural, por ser um povo mais pacífico, mas não bobo, né? Isso é importante de saber, né? Porque toda uma ação tem uma reação. E a política do Guarani em si sempre foi se refugiar, né? Senão não estariam aqui até hoje, né? A partir de 1500, com a chegada dos jesuítas, aquelas coisas todas, e os colonizadores, invasores. Vale a gente pena dar uma ressalva aí. E o SPI ele só se transferiu pela FUNAI, né? Existe um corpo muito forte ainda dessa ditadura ainda dentro da FUNAI. E sabemos que tem pessoas aí, indigenistas especializados, concursados, que estão aí respondendo processo. E a gente pode compreender assim a questão das políticas indigenistas a partir desse contexto, né? Que logo eu falei aí, que é a questão da chegada dos portugueses, dos jesuítas, o processo educacional, a criação da SPI, que é o Serviço de Proteção Indígena, né? E futuramente aí a partir de 67 a criação da FUNAI. A gente sabe aí que essa organização que existe hoje, esse modelo de organização política, não busca atender fielmente, realmente, as questões das necessidades reais das populações indígenas. O que existe hoje são migalhas, né? Essas migalhas de tentativas, né? de rebater, de lutar contra o opressor, né? Esse opressor, a gente sabe que é os donos de terra. E a gente tem que compreender, né? Isso é fato. Isso a gente tem que compreender, que a maior contradição que existe hoje no povo brasileiro, na história do nosso país, é no campo. É no campo, né? É o campo que traz alimentação para a gente, seja o indígena, seja o camponês, né? Se o povo do campo não planta, a gente não janta, né? Isso é uma frase aí, né? Rima, e tem que ter essa compreensão. Quem traz alimentação hoje no prato do povo brasileiro são os pequenos agricultores, né, agricultura familiar e assim por em diante. A gente tem que compreender isso aí. E a gente tem que compreender que há menos de um ano, até a própria aldeia onde eu situo ali trabalhando como diretor ali, administrando a escola, ficaram 6 meses sem receber cesta básica, né? Por quê? Né? Por causa de um programa aí, né, visando aí uma latifundiária que assumiu como ministra da Agricultura a Cátia Abreu, né, com a ministra aí muito forte no Tocantins, que realmente quebrou, né, quebrou aí as pequenas agriculturas, os agricultores, desculpa, e isso ocasionou aqui no Rio Grande do Sul, que houve uma ocupação do MST, dos indígenas, e acabaram não recebendo mais a cesta básica, por conta disso aí, né? Então, isso foi reflexo, né? Isso atingiu aqui em Piraquara, né? Para você ter uma ideia. Então, assim, analisando essas políticas indigenistas hoje, né? O que vem ocorrendo para o indígena? Na verdade, assim, atualmente, o pouco que eles conquistaram, hoje estão se tirando, né? Estão se tirando aos pouquinhos, né? Criando emendas, PEC, né? Como a gente fala da PEC 215, né? E veio relatando, né? Até faço uma memória aí, de uma participação, uma palestra que eu presenciei na UFPR aí, sobre a questão indígena, e levanto também a nação Xetá, né, que hoje aí existem 5, 6, né, Xetá de origem, né, da sua nação, que até hoje estão questionando a sua terra, estão lutando pela sua terra. Isso é um absurdo, né? E sabemos que essa terra ela é de uma deputada, né? Um deputado, né? Isso que é um absurdo, né? E eles estão questionando isso aí, né? E foi um dos últimos povos indígenas no Paraná que foi contactado em 1957, né? Aquela política cafeeira que veio introduzindo no Paraná e veio destruindo tudo. E daí a gente questiona, né? Aí que está a contradição do povo. Cadê, né? Tá. Trazendo um pouco mais para a atualidade, né? A gente vê a PEC 215, né? Estão querendo colocar em pauta de novo, estão querendo votar. E com isso veio um marco temporal, né? Pô, até eu fiquei para procurar entender um pouco mais o que é esse marco temporal. Então, o marco temporal aí pela bancada ruralista, que em torno de 170 deputados federal, né? Donos de terra, latifúndio, né? Opressor, que oprime realmente, não diretamente, mas eles pagam, né? Eles são representantes disso aí, da maior desigualdade, maior matança, maior
números de camponeses mortos, de conflito, indígena, quilombola e assim por em diante. É essa bancada que existe hoje no nosso país, né? E eles colocaram agora um marco temporal, dizendo assim, que é o seguinte, né? Que a partir da Constituição do dia 5 de outubro de 1988, só a partir daí que ia homologar terras indígenas. Anterior, não é terra indígena. Mas só que a Constituição prevê, no artigo 231, 232, que existe a terra tradicional indígena, né? Então, assim, eles caíram do cavalo. Há menos de um mês atrás, houve uma comissão entre várias nacionalidades indígenas, inclusive Guarani, Xetá, e assim por em diante, do Brasil, que participaram dessas convenções aí para colocar e alimentar e fortalecer essa questão aí, que prevê, né, dentro da Constituição de 88 o direito à terra indígena, tradição, né, tradicional. E a gente pode ter à tona um pouquinho mais anterior na Constituição de 1934, né, falha a memória, que garante também a terra indígena. Então, essa estratégia da bancada ruralista que existe hoje no Congresso, né, não está sendo, né, se respaldada, não. Então, acho que eles precisam estudar um pouquinho mais, se eles querem continuar oprimindo o povo indígena, e saber que existem povos indígenas que está se atualizando, né? Como eu disse, é uma dinâmica, né? O indígena não está lá, ele está acompanhando, ele não é um povo que está estático, né? Não está estático, ele está ali, ele está na luta, está acompanhando. Por isso que existe os guerreiros, né? Que na nação Guarani eles colocam como Tchondaro, né? Esses Tchondaro estão aí, estão, né, se apropriando da internet, se apropriando né, de tudo que é meio de comunicação, está aí dentro aí. Então, importante aí um aviso aí para os opressores aí, né? Eles fiquem espertos. Você sabe alguma frase, alguma mensagem em Guarani? Nhande caru de paué, agudjevete para quem luta. É isso. Só para fechar o programa aí, então, vejo que existem pessoas que compreendem, né? Pessoas que realmente a gente tem que analisar assim que existe uma luta em comum, né? Essa palavra comum, né? Essa palavra comum dói para alguns, né? Para muitos, para uma minoria, porque o comum quer dizer o quê? Não você olhar para o seu próprio umbigo, né? Olhar para si só, mas saber que existe teu próprio irmão, né? Ele não precisa ser de sangue, ele está sendo oprimido, né? Ele está lá sem um acesso ao lazer, está sem acesso a uma comida, a um trabalho, né? Acesso à terra, à plantação, está sendo oprimido. E eu faço essas palavras aí, né, solidarizando aí com a sociedade em si, tanto científica, né, professores, simpatizantes, que ainda tem essa essência, essa compreensão, né, que sair desse estado de conforto, né, e se atribuir realmente pela causa, né? Essa causa é o quê? Essa causa é pelo bem comum, é pelo bem de todos, né? Seria muito fácil eu viver no individualismo, né? Eu tendo essa minha vida confortável, sabendo que do meu vizinho, ou não, né, tão distante, ou um pouco mais distante, sabendo que tem uma comunidade aí que realmente sobrevive aí por um auxílio, uma migalha, né, e que não dá condições. Então, assim, acho que existem ainda as pessoas. Eu acredito nas pessoas, eu acredito nos movimentos, acredito numa sociedade que realmente que tenha uma harmonia, que procure esse comum, né? Esse comum é o bem de todos. Então, deixo minhas palavras aí, né, em agradecimento aí, e também fazer alguns agradecimentos, homenagem, aí, aquela coisa toda. E agradecer aí também a oportunidade pelo professor aí estar me convocando novamente, participar do programa, né? E felicitações para eles aí também, para ele, né, que vem pelejando, lutando aí para manter essa rádio, para continuar esse trabalho aí, que trabalha com artes e uns sistemas geradores aí que envolve todo o processo educacional, e fortalecer que a rádio, além de ser uma rádio, ela educa, né? Ela educa, ela traz
várias informações aí para a sociedade, e atribui às massas também, né? As pessoas aí que andam muito ocupadas aí, né? Presas aí às ocupações e entre outras coisas. E agradecer meus amigos, os professores aí que também me apoiam, a escola Mbuarandu, né? Que é a Sabedoria Guarani, né? Que está situada aí em Piraquara, ao Raimundo, Rafael, enfim, Gustavo, a minha esposa, minha digníssima aí, Cíntia, e em todos, né? Aqueles que acreditam realmente aí numa visão aí ampla, né? De luta, né? De mudanças aí de classes aí, principalmente essa classe opressora aí, desse capitalismo burocrático aí, já tosco. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Wellington, agradecer também ao Gustavo Gava, que em breve estará aqui participando nas atividades aqui da Rádio Mina, ele e o David. E na sequência a gente vai anunciar a presença do nosso Dr. Gustavo Gava. Obrigado a todos, fiquem na sintonia, lembrando que na próxima segunda-feira o programa Livre Pensar, a partir das 19h30. Obrigado, valeu. Rádio Camélia, espaço de palavras livres. Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina es la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas, cerca del maizal.